mãe trabalha na roça também. Pelo menos indo para a roça, evita mais um pouco deles chegarem tão cedo com drogas, a álcool, essas coisas. Eu perdi a minha mãe aos 3 anos de idade, né? E tinha que cuidar dos irmãos, tinha que cuidar. Meu pai demorou a casar com outra, minhas irmãs mais velhas casaram e eu fiquei com 12 anos, eu já trabalhava, tinha vontade de estudar, meu pai não deixava, chorei muito para ir para a escola porque eu sempre fui batalhadora. E às vezes as mães acabam tirando os filhos da escola para botar às vezes para trabalhar, que a gente sabe disso que não são todas, mas acontece, né? De uma criança, depois de 13 anos, já começar a trabalhar em casa de família e não vai para a escola. Exatamente onde a ajuda a uma mãe, a um pai, termina e o trabalho infantil começa. Se o cidadão, se o ser humano, ele mudar esse pensamento, ele muda a sociedade. E a pergunta feita em 2008, onde a Avante nos colaborou para fazer uma linha de base de qual era a situação do trabalho infantil no estado da Bahia, foi o que estruturaria a política de erradicação do trabalho infantil. E naquele momento, em 2008, com o apoio da Avante, descobrimos 5 eixos nessa consulta. O primeiro eixo, produzir conhecimentos. O segundo eixo, regulamentar a competência daqueles que têm responsabilidade sobre o trabalho infantil, sobre a proteção da criança, para melhor desempenhar o seu papel. O terceiro eixo, mobilizar a sociedade, mobilizar a opinião pública, tentar modificar aquilo de que trabalho infantil é bom para a criança, tentar modificar aquilo de que se criança não trabalha, ela vai ser delinquente, se criança não trabalha, ela vai cair na droga. Quarto eixo, capacitar as instituições, modificar as instituições e preparar os seus funcionários para poder desempenhar um papel político de proteção da criança. E último, um projeto piloto, um laboratório com crianças e famílias. A partir desse processo foi possível fazer uma caravana pela erradicação do trabalho infantil, chamada Bahia Livre do Trabalho Infantil, nesses 18 municípios. E a primeira ação foi levar cisternas para as escolas. Também os prefeitos, todos eles assinaram um termo de compromisso junto com o governador e naquele momento a ministra da Casa Civil, hoje presidente Dilma Rousseff, se comprometendo a desenvolver políticas de fortalecimento da educação, educação integral e proteção da criança. Após a caravana Bahia Livre do Trabalho Infantil, nos 18 municípios do território do Semiárido Nordeste 2, foi elaborada a proposta do Programa de Fortalecimento Institucional.
O programa iniciou suas ações em abril de 2010 e teve como objetivo específico fortalecer as instituições que têm a responsabilidade de atuar na prevenção e eliminação do trabalho infantil no âmbito dos seus municípios. Inclui a mobilização e a capacitação de membros dessas instituições e a elaboração de planos de ação para combater o trabalho infantil. Um dos maiores desafios do programa é o de contribuir para superar a aceitação, a naturalização e a legitimação do trabalho realizado por crianças e adolescentes, o que infelizmente ainda persiste na nossa sociedade. Que a revoada é o pouso do meu coração. A Avante trabalha em 4 linhas programáticas: melhoria da educação básica, expansão cultural, trabalho, emprego e renda, e a linha de participação cidadã e fortalecimento da família, que acolhe esse programa de ação de fortalecimento institucional. É onde o programa se insere. Ele se concretiza em ações de capacitação e de formação de reditores sociais dos 18 municípios do semiárido. Esses municípios foram divididos em 3 polos, cada polo formado por 6 municípios e tinha como sede o polo 1, Ribeira do Pombal, o polo 2, Jeremoabo, e o polo 3, Paripiranga. Nós fizemos entrevistas individuais e coletivas, entrevistas com representantes das instituições, com educação, saúde, ação social, coordenadores do CRAS, diretores ou presidentes, né, de câmara logística, de sindicatos, de empregadores, e coletamos os dados, né, acerca da realidade de trabalho infantil da região. Depois, em um outro momento, nós visitamos esses 18 municípios, já fazendo, continuando essa reunião com essas autoridades. Na verdade, a chegada das meninas no município teve um impacto muito positivo. O multiplicador é aquele que faz 2 vezes 2 são 4 e pronto. Mas o reditor, ele coloca a sua realidade, o seu ponto de vista, as suas, até do que aconteceu na minha própria vida, como um exemplo para que passemos para outras pessoas. Se você participa, você sai esclarecido, informado e ainda sai, talvez assim, conhecendo maior seus direitos. Criança e adolescente, ele tem que ser amado e também tem que ser respeitado. Que isso já começa em casa. É melhor eles participar da escola, né, que aprendem mais, do que eu pegar, tirar eles da escola e colocar eles para ir trabalhar, né? Como a gente está recebendo PET no município, né, como uma das ações de combate à erradicação do trabalho infantil, ela não é a única, mas ela é uma das e que vai nos ajudar bastante. Então a gente já sentou, já tem um plano, né? Já fizemos no município enquanto Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, a gente já tem um plano, né, de ação pensado nessas questões de erradicação do trabalho infantil com as 3 instituições. Nós tivemos 88 reditores qualificados. Nós trabalhamos nas visitas técnicas com conseguimos reunir mais de 600 pessoas. Na primeira visita técnica, nas audiências, nas entrevistas. E nas visitas técnicas finais, quando nós estivemos com as instituições, foram 488 pessoas envolvidas em reuniões e trabalhos de construção de planos de ação. Falar desse programa é falar assim de uma grande aventura. Uma aventura onde várias pessoas, parceiros, estiveram muito juntos, trabalhando em torno de um ideal que inicialmente parecia muito distante, mas que ao longo da caminhada se mostrou possível, com muitos desafios, com muito enfrentamento
dia a dia, de emergentes que surgiam em função de contexto, em função das dificuldades locais, mas que foram ultrapassados com muita persistência, muita parceria, muita dedicação e, enfim, e foi de fato uma construção coletiva muito interessante e muito apaixonante. Um processo extremamente apaixonante. A preliminar feita pela Avante foi muito importante. Foi ela que preparou essas instituições, foi ela que gerou a consciência com essas instituições para que elas pudessem assumir essa causa. E foi aí que, num tempo recorde de 3 meses, se identificaram 15 mil crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil, todas elas hoje cadastradas no Bolsa Família, recebendo o benefício do Bolsa Família, assistindo à escola e em breve vão estar participando das ações complementares da escola, seja através do programa Mais Educação do Ministério da Educação, seja através do programa PET do Ministério do Desenvolvimento Social. O sonho mesmo é ver toda criança feliz na escola, brincando, tendo a sua infância, vivendo plenamente a sua infância. E as famílias trabalhando com condições necessárias para receber e acolher seus membros e dar a eles o que precisa, e felizes por terem essa condição. Criança é para brincar, criança é para estudar, criança precisa de atenção.